Magos e fadas, e não é que teve time brasileiro querendo lacrar, tungando estratégia de rebranding de time italiano e o tiro saiu pela culatra? Oi, eu sou o Mago e esse é o Quarta-feira, aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco, pra fazer nerd chorar e hater sorrir. No último dia 11 de dezembro de 2018, o Clube Atlético Paranaense apresentou para o Brasil e o mundo a sua nova estratégia de rebranding, ou se você preferir, de reposicionamento de marca. E, apesar de ter alguns elementos muito inteligentes, muito astutos nessa estratégia toda, algumas coisas realmente ficaram, ó, uma merda. Mas vamos direto ao assunto sem mais delongas. Antes de tudo, porém, vou pedir pra você, já mete o pé no like, compartilha com seus amigos, assina as notificações pra você receber vídeo novo sempre que tiver. Eu gostaria também de fazer aqui o meia-culpa, pedir desculpa pra você pela demora nos vídeos, mas esses últimos meses de outubro até dezembro foram bastante puxados. Eu fiz muitas collabs, também fiquei muito focado no meu estúdio, que se você não conhece, esse aqui é o Glauco Diógenes, entra lá. E aí eu não consegui produzir e entregar os vídeos na qualidade que eu queria e que vocês merecem, mas eu prometo que nesse final de mês de dezembro e também início de janeiro a gente vai ter muito conteúdo bacana aqui na quarta-feira, então já se inscreve. Bom, vamos começar direto ao ponto e analisando uma das muitas facetas dessa mudança brusca de redirecionamento de marca que o Clube Atlético Paranaense providenciou. A começar pela grafia do nome, substituindo o Atlético, que estava sendo utilizado atualmente com TL, e adicionando o H antes do L como uma grafia que faz alusão à heritage, à ancestralidade do time. Isso segundo o presidente Petralha, que foi um dos articuladores dessa mudança. Então, do ponto de vista de colocar o TH no nome, é um golaço, tá de parabéns o Atlético, porque consegue dar uma identidade muito própria na sua grafia, principalmente quando você fala em termos de registro de marca. O INPI, que é o órgão responsável por fazer isso aqui no Brasil, quando você registra a marca, você pode registrar de diversas formas. E uma das formas é a nominativa, ou seja, a maneira como você escreve a grafia do nome, os caracteres que você usa para grafar, para dar uma identidade única. Então isso protege a tua marca e também tem toda uma estratégia de usar o SEO, os sistemas de buscas da internet e também das redes sociais, para realmente posicionar o Atlético com TH como Atlético único em detrimento do Atlético Mineiro. Quando você se refere ao Atlético Paranaense, você tem que falar inteiro, Atlético Paranaense, ou às vezes intimamente usando o acrônimo CAP, mas o Atlético Mineiro não, ele é realmente o Atlético brasileiro. Quando você se refere a Atlético, você está se referindo ao time mineiro. Esse posicionamento foi muito inteligente, mas por outro lado, como não poderia deixar de ser, rolou uma bela de uma cagada, que foi não fazer o registro básico do domínio internacional. Quando você faz um rebranding, você tem vários itens que você leva em consideração. Primeira coisa é você rejuvenescer a marca, você ter o entendimento de que o Atlético é algo que vai durar ad eternum e as pessoas infelizmente acabam. Mesmo o torcedor mais fanático, o torcedor mais ilustre, o torcedor que vai com muita frequência, esse cara vai deixar de existir e o clube vai ficar. Então é muito importante que de tempos em tempos a marca consiga se rejuvenescer e estabelecer uma forma de diálogo mais ampla e próxima com as novas gerações. É uma maneira pragmática de pensar, mas que é fundamental para garantir a perenidade da instituição. Outra razão para você fazer o rebrand, o reposicionamento da marca, é você conseguir ampliar a sua atuação dentro do mercado. Então, a mudança da grafia do nome realmente amplia esse escopo do Atlético, reposiciona o clube em detrimento do Atlético Mineiro, como eu expliquei anteriormente. Então você consegue dar, apesar dele ser Atlético também, uma voz maior, uma identidade maior e ampliar essa possibilidade de atuação dentro do mercado. Internacionalização da marca, é você conseguir posicionar também o clube que é regional e você consegue trazer ele não só para o cenário nacional, mas também projetar a marca internacionalmente. O clube foi muito corajoso e estratégico em pegar essa janela entre o final do Campeonato Brasileiro, o final do calendário do futebol do mundo e ter uma semana inteira em que só se falou de Atlético Paranaense. Muito embora a gente vai discutir isso aqui ainda no vídeo, teve algumas
umas coisas que vão ficar marcadas também como memes eternos. Se aproximar, como eu falei, com a base de consumidores, com a base de torcedores, você criar esse diálogo mais estreito e conseguir também com isso ampliar o escopo de ofertas de produtos licenciados, não só para esses torcedores mais antigos, mas também para os torcedores mais jovens. E aí é que entra a questão da criação dos mascotes, que acabaram ficando relegados a um plano inferior, mas que também tem muita polêmica e muita coisa que precisa ser debatida mais profundamente. Eu vou detalhar nesse vídeo também. Outro motivo muito evidente é você se adequar às exigências do novo mercado. Hoje em dia, o futebol, que antes era uma coisa muito própria nossa e antes da abertura de internet e tudo mais, praticamente não existia concorrência para o entretenimento futebol. Hoje em dia, as novas gerações são muito plugadas com jogos digitais, principalmente os e-games, que ganham cada vez mais força, e os clubes estão percebendo essa mudança, essa transição dessa audiência, então tendo que ficar espertos, e o processo de rebranding passa também por isso, por essa readequação. Então basicamente são esses os motivos, as motivações que levam ao processo de rebranding, que os clubes brasileiros, na minha opinião, têm que passar. O Atlético Paranaense se caracteriza por ser um clube que ele não é um clube tradicional, é um clube de 94 anos, mas que tem muito pouco título. Ele é um clube antigo, mas que não tem tanta tradição. Mesmo comparativamente com o Coritiba, em termos de marca e projeção nacional, Coritiba ainda é mais conhecido. O Atlético também, por ter uma característica muito própria, ser muito fechado, quase que separatista em relação ao resto do futebol brasileiro, ele é quase que um País Basco do futebol brasileiro. Ele tem essa pecha, que não tem a tradição, não tem esse heritage, essa ancestralidade. Ele inteligentemente se posiciona como um clube inovador. É um clube que tem uma estrutura absurda, comparado até com times muito maiores, principalmente os times do Rio de Janeiro, que praticamente do ponto de vista de estrutura são ridículos, e ele consegue há muito tempo vir performando e sendo bastante competitivo. Ganhou um campeonato brasileiro, foi do começo dos anos 2000, se eu não me engano foi 2001, e não tinha até então, em 94 anos, nenhum título internacional. E aí eles pegaram esse gap dessa janela, muito inteligente, mas também corajosos e ousados, e aproveitaram para mudar o nome, e com a mudança do nome no dia seguinte conquistaram o seu primeiro título internacional. Os caras foram realmente muito corajosos, e isso realmente tem que aplaudir. Mas por outro lado, a gente tem que meter o pé e criticar absurdamente o fato de os caras não terem tido o mínimo cuidado de fazer o registro do domínio.com, que seria uma coisa elementar, básica, e até o registro de marcas e de marca em órgãos internacionais. Hoje em dia você tem já sites que possibilitam você fazer esse tipo de proteção de marca. É algo básico, elementar, não dá pra errar desse jeito. Os caras viraram meme, mereceram, tiveram que fazer uma nota oficial identificando o cara que pegou esse domínio, deve ter sido algum torcedor do Coritiba, que redirecionou pro site do Coritiba e que tá cobrando nada mais, nada menos do que 20 mil reais pra poder ceder o direito de uso pro clube. Só que o clube vai entrar na justiça e aí vai ficar essa celeuma agora. Então trabalha direito, faz a coisa certa pra você não ter que trabalhar duas vezes. Agora é que são elas. Vamos falar do símbolo gráfico, da nova identidade gráfica, que é a tipografia utilizada pro CAP e também o pseudo furacão em forma de escudo. Do ponto de vista de conceito, é até bastante interessante que eles têm essa brincadeira de ter os 4 ventos que formam o conceito do Atlético Paranaense. Na mitologia, os 4 ventos, os ventos eram comandados pelo deus Eolo, e aí você tinha os seguintes ventos: Boreas, que era o vento do norte, que era frio e violento, em latim Aquilon. Depois você tinha o Zéfiro, que era o vento do oeste, que é suave e agradável. Para os romanos era denominado Favônios. Depois você tinha o Euro, que era o vento leste, criador das tempestades para os marinheiros. Os romanos chamavam de Vulturnos. Por fim, Noto, o vento do sul, que era quente e formador das nuvens, em latim conhecido como Auster. Então, obviamente, nada se cria, tudo se absorve. Então veio muito desse conceito dos 4 ventos do furacão, vem da mitologia, que é o conceito dos 4 ventos difundido universalmente, e aí eles criaram 4 novos motes para denominar esses ventos que formam o furacão do Atlético Paranaense. Seriam a inovação, uma característica, uma marca realmente indelével do clube, a rebeldia, ou seja, sempre se contrapondo ao status quo que está estabelecido pelas regras dos times mais antigos e principalmente por quem comanda o futebol,
Isso também é verdade, muito embora eles sejam um pouco separatistas demais, eu tenho algumas reservas em relação a isso. O clube é rebelde, ele se impõe enquanto instituição e acredita nas suas convicções, então isso é muito bacana, tá muito enraizado como uma verdade, uma diretriz, um norte do clube enquanto uma visão de empresa. Entusiasmo, a capacidade de mobilização não só da sua torcida, mas também do seu conselho, dos seus parceiros, dos seus sócios, para realmente conseguir mobilizar e trazer toda essa capacidade inovativa é também um atributo do clube que é muito claro, muito palpável. Por fim, a ambição de deixar de ser um clube regional, um clube mais localizado na cidade de Curitiba, para transformar numa potência no Brasil e também no mundo. Quem duvida? Os caras cresceram absurdamente, eu não duvido, porque tem uma gestão e um pensamento de design bastante importante, mas que obviamente precisa ser melhorado. Mas aí agora vamos para a versão paulada. A nova identidade visual, ao meu ver, não foi bem concebida, não foi bem constituída. Esses traços que são utilizados para fazer essa sintetização é um estilo flat design. A empresa que fez, uma empresa muito famosa, mas em trabalhar no mercado corporativo, foi o primeiro trabalho que eles fizeram com design para futebol. E trabalhar com design para futebol é muito específico, tem que ser muito especializado. Não foi um bom trabalho. Os caras fizeram essa estilização em modelo flat design para reproducibilidade nas mídias sociais. Isso bacana, é um ponto positivo, porque o clube se posiciona digitalmente. Por outro lado, uma dos motes que foi dito pelo próprio presidente do clube foi: é algo que nunca foi visto no mundo, não tem nada igual. Mentira! Isso não é um fato. Primeiro, a forma é muito simples, de fácil reproducibilidade, fácil até demais. Qualquer um consegue reproduzir esses traços paralelos que remetem a esse furacão em formato de escudo. É muito fácil de ser pirateado. Outra coisa, ele não tem a consistência e a forma de marca única, exclusiva, com uma identidade muito própria, como é da Nike, como é da própria Adidas, que usa listras, e são formas sintetizadas. Essa forma é uma forma que é, por exemplo, utilizada pela própria Nike como uma subderivação de marca, usada para Nike Women, para versão de running, para os tênis de corrida voltados para as mulheres. Inclusive em Estocolmo, aqui no ano de 2015, foi feito um grande evento na cidade, no Nike 10K de Estocolmo, que ficou bem famoso porque teve uma quantidade absurda de mulheres e lotaram a cidade inteira. E essa marca da Nike de Estocolmo é mais antiga. A única diferença é que ela usa, em vez de 4, 5 listras, mas é praticamente o mesmo símbolo. Inclusive, talvez a Nike não faça isso, mas ela poderia, quando registra essas submarcas de subcategorias, que são esses sublabels, essas subetiquetas, porque a Nike tem muitas outras marcas, né? Tem a Hurley, tem a Jordan, enfim, tem várias outras marcas que ficam embaixo do seu guarda-chuva, são marcas do seu portfólio. Essas submarcas, elas não têm tanto cuidado e acabamento, porque elas têm uma sazonalidade de uso. Elas são próprias exatamente para eventos que a marca cria. Então a marca não vai criar uma marca tão consistente para brigar consigo mesma. Exceção feita a Jordan, que começa a andar com as próprias pernas e até virou base pro Paris Saint-Germain. Mas enfim, o símbolo é muito fraco, muito ruim, e ele é tão fraco e ruim que é o seguinte: eles chamaram um tipógrafo, esse sim, um grande tipógrafo brasileiro, Fábio Haag, que faz tipografias para revistas internacionais, é um grande designer de fontes, de tipos, e que criou uma identidade tipográfica única, o que eles chamam de hoje em dia fonte proprietária. O Atlético Paranaense é o primeiro clube brasileiro, segundo eles, a ter uma fonte exclusiva, uma fonte que só o Atlético tem, bespoke, que eu já falei aqui várias vezes, criada e desenhada especificamente para o clube. Só que esse desenho da fonte, que remete até um desenho mais alemão, das fontes góticas do início do século passado e até nos pôsteres de Segunda Guerra, talvez pela origem do clube, a proximidade com a colônia de lá, ela tem essas ascendências com essas hastes, esses glifos mais pontiagudos. A fonte não conversa com o desenho das faixas, por mais que ela tenha linhas retas, mas essas pontas que remetem a essa fonte mais gótica, mais no formato alemão mais antigo, eles parecem que não estão integrados de maneira homogênea. Talvez pro CAP de repente usar só o type no futuro, eu não sei, mas o fato é que esses dois elementos eles estão desconexos, eles não estão integrados de maneira homogênea, por mais que você tenha o formato reto das faixas. Do ponto de vista de símbolo, por mais que seja flat design, que vai se diferenciar em relação à concorrência, quando você vê o Table of Brands que a própria Juventus usou para posicionar a sua marca quando fez em relação aos times italianos, mas o conceito da Juventus, eu já falei aqui, é uma outra coisa, é outra proposta, é mais consistente, ao meu ver ficou mais bem resolvido do que esse símbolo que realmente deixou a desejar, ficou muito fraco e vai envelhecer muito rápido. É um símbolo que ele não tem uma consistência de perenidade.
vai precisar de manutenções constantes a cada 2, 3 anos. Tudo bem que hoje em dia, no contexto de marcas e no processo de desenvolvimento, as marcas estão muito mais dinâmicas e estão passando por isso, mas mudanças de manutenção tem que ter um período pelo menos de 3, 4 anos. Isso aqui vai precisar, ela vai envelhecer muito rápido. Realmente ficou um símbolo, faltou aquela consistência de desenvolvimento da gestalt, da forma do escudo. Então, furada. A fonte, genial. O trabalho do Fábio é maravilhoso. Vocês podem conferir aqui, também tá na descrição. Tem alguns exemplos de como o processo tipográfico foi desenvolvido, realmente bastante consistente. O nome da fonte, Furacão, tá toda atrelada ao conceito, às transições de peso e de espessuras. Um trabalho realmente de classe mundial que o Fábio faz. Mas o símbolo realmente deixou muito, muito, muito a desejar. E por fim, a família de mascotes. Meu Deus do céu. Família Furacão. Esse realmente é a pior parte de todo o projeto, porque você, para criar mascotes, para você dar essa consistência, eles também tem que estar integrado à parte de símbolo, né? Tem que estar mais homogêneo, então você tem meio que um Frankenstein. Você tem uma baita tipografia que foi criada, o símbolo do time, que são essas faixas aqui, que não tem integração, ele não encaixa de uma maneira adequada, e você tem aí agora os mascotes, não tem qualquer relação com o time anterior, beleza, eles trouxeram realmente essa família Furacão dentro dos 4 conceitos de entusiasmo, inovação, rebeldia, enfim, os conceitos que eu já tratei aqui, mas os bonecos realmente são bonecos que parecem aqueles bonecos feitos em propaganda de margarina pra família, não tem uma consistência, é meio que os Incríveis de Osasco, pai, uma mãe, uma menina e um menino e o cão, Furacão. Putz, fraquíssimo, eles vão precisar de repente criar mais coisas, games, criar processos novos pra você poder ter storytelling com a molecada, vai depender muito da linha de licenciados, mas não é um traço que ele tem uma exclusividade, ele remete muito Incríveis, a família dos Incríveis é muito igual o pai, todo musculosão, só que esse pai tá mais belicoso, uma barbona e tal. O desenho ficou tosco, uma versão mesmo, os Incríveis de Osasco, horrível. Eles tinham 2 outros mascotes que eles utilizavam, um era o Cartola, também não tinha grande apelo, era um mascote que não tinha uma força importante comparada com a dos outros clubes brasileiros, e tinha o Furacãozinho que tinha um bonezinho, tá aqui ó, que era tosquésimo, tinha sido feito num concurso e aprovado e era utilizado. E aí agora eles fizeram essa remodelagem, realmente nesse caso deixou bastante a desejar. As alterações dos uniformes também foram bastante substanciosas, né? O Atlético ele tinha um uniforme muito parecido com outros times brasileiros, com o próprio Flamengo, com as listas verticais. Então essa alteração do escudo altera também a composição, o layout, né? O design de superfície que é utilizado nos uniformes. É a Ombro, que é a fornecedora, é um fornecedor que eu gosto muito, que vai numa linha de design mais de alfaiataria, mas também devido à simplificação extrema do escudo, eles não tiveram tantas alternativas para você poder mudar o uniforme. Houveram muitas críticas em cima da fornecedora de materiais esportivos, mas gente, o que vocês precisam entender é o seguinte: o fornecedor de material esportivo, quando tem diretrizes, quando tem os manuais de marca como foram criados agora, e como tem um guideline, um norte a seguir, ele fica meio que amarrado, que seria o correto. Então a Umbro tem um trabalho de excelência no que diz respeito ao desenvolvimento dessa modelagem, alfaiataria, qualidade do tecido. Vocês podem ver que até o tipo de relevo utilizado nas camisas é o mesmo tipo de matéria-prima que é utilizada pela Adidas nas camisas da Alemanha, aquele clichê em alto relevo com textura para dar uma riqueza de detalhe ao símbolo. Eles usaram esse recurso exatamente porque o símbolo era muito simples. O fornecedor ele fica meio de mãos atadas, a culpa não é da Umbro, a culpa é do processo todo de criação que vem do Atlético. Vocês vão ter que reclamar com a fornecedora e sim com quem deu as diretrizes. Eu achei que as camisas ficaram bonitas, mas ficaram simples demais, remetem, como muita gente falou nas redes sociais, a times de várzea, a times que têm menos recursos do ponto de vista de desenvolvimento estético. É algo que também vai ser aprimorado à medida em que a fornecedora for se familiarizando mais com os materiais de identidade da marca, que também são muito novos. Esse é um processo de maturação que leva um certo tempo, então o clube também deve adaptar isso para poder criar realmente um uniforme mais consistente e que vai ficar mais adequado a essa nova identidade à medida que o tempo passar, à medida que a relação com o fornecedor e com os designers que forem trabalhar esses processos conseguirem manipular isso e terem insights criativos em cima do que foi criado. Isso é algo que vai demorar aí uns 2, 3 anos para você conseguir arredondar, ter todo o contexto e o controle disso que foi criado previamente. Falei para vocês que eu demoro, eu
tardo, mas não falho. A análise mais completa, sem achismos, baseada em técnica desse novo processo de construção de marca do Atlético Paranaense. Eu achei que teve muita coisa boa, mas muita coisa que ficou a desejar. E você, o que você achou? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar seu joinha. E você já sabe, é quarta-feira. Design, esporte, de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto.